pelos presentes que foi dado neste ano, 2022. Então, agradeço de coração o convite que me foi formulado aqui pela direção da casa para, eventualmente, estar aqui com todos vocês. É um prazer muito grande, sacrifício nenhum. Eu vim de São Joaquim da Barra para que possamos aqui participar de uma vibração positiva de tempos em tempos. O tema que foi me apresentado para que fosse o objeto da nossa reunião na noite de hoje, ele, além de ser muito interessante, ele é muito pouco discutido ou falado nas casas espíritas. Por quê? Porque ele compõe um daqueles vários defeitos que nós podemos ter, temos. Dentro desse punhado de defeitos que nós podemos ter, como a avareza, como a maledicência, como a raiva, enfim, todos esses defeitos nós temos e estamos aqui nesse planeta exatamente para ver se conseguimos diminuí-los e um dia tirar isso definitivamente do nosso espírito. Ele é um daqueles que o Leandro Carnal diz tratar-se de um defeito, de um pecado envergonhado. Ele fala que, por exemplo, a inveja é o pecado envergonhado por excelência. Ninguém assume que é invejoso. Você não fala assim, nossa, eu tenho inveja daquela pessoa porque ela tem dinheiro, nossa, eu tenho inveja daquela pessoa porque o filho dela é isso, ou porque ela casou com fulano. Todos nós sentimos inveja, mas é um vício, é um pecado, um defeito envergonhado. Nós temos vergonha de falar que nós temos. E o ódio, que é o objeto da nossa reunião de hoje, ele é muito parecido com a inveja. Nós nunca assumimos que temos ódio de alguém, de alguma coisa, porque nós podemos ter ódio por uma pessoa, mas podemos ter ódio, por exemplo, pela natureza, podemos ter ódio dos animais, podemos ter ódio de um objeto, mas nós nunca assumimos que nós temos ódio. Ou quando fazemos isso, é num momento realmente de explosão de raiva. Eu te odeio. Né? Mas poucas vezes nós assumimos isso, nós costumamos odiar em segredo. Por isso que é um pecado, um defeito, um vício, muito difícil de ser combatido, porque nós mesmos já começamos tentando esconder. E tudo aquilo que você tenta esconder, mas que é podre, ele fica por baixo, aumentando a podridão. E o ódio é exatamente assim, ele fica escondido, mas ficamos disfarçando ele, e ele vai, como ferrugem, contaminando cada vez mais o nosso espírito, o nosso corpo. Por isso que é muito importante falarmos sobre o ódio. O Fenelon, o espírito de Fenelon, em 1861, em 1861, escreveu um pequeno texto sobre o ódio, que está ali, depois a gente vai dar uma olhadinha nele, mas já explicando que há necessidade de nós nos preocuparmos no combate do ódio. Para falarmos sobre o ódio, vamos falar um pouquinho de ciência. Espero que vocês não tenham fugido das aulas de ciência quando vocês estavam na escola. Mas é uma coisa muito simples. Albert Einstein disse certa vez que tudo que existe no universo vibra. E tudo que vibra emite ondas. E tudo que emite ondas pode se tornar energia. Então se nós saíssemos aqui na rua e conseguíssemos correr até a velocidade da luz, nós simplesmente iríamos nos tornar uma energia pura.
porque a energia é a matéria. Nós temos só dois tipos de energia, dois tipos de cargas, que é a positiva e a negativa. Você tem na tomada da tua casa, você tem lá o polo positivo e o polo negativo. Tem o neutro que não tem carga nenhuma. Agora, trazendo para o Espiritismo, isso é a ciência, agora vamos trazer para a ciência do Espiritismo. Nós também somos uma fonte de energia. Todos nós somos compostos por trilhões de moléculas e células, que são compostas, por sinal, por trilhões de moléculas, enfim. E tudo isso está em movimento dentro da gente. Nós estamos o tempo inteiro vibrando, emitindo ondas energéticas. Quando nós vamos, por exemplo, fazer um eletroencefalograma, coloca lá, né, na nossa cabeça, lá os eletrodos, a gente vê lá as partes do cérebro, tudo em circuito, né, elétrico, aquelas ondas, tudo eletromagnético, que é assim que eles mapeiam o nosso cérebro. Aonde está a energia em nós? Segundo passaram para Kardec, o espírito é a energia de vida. Recobrindo essa energia, nós temos o perispírito, que é a ligação entre essa energia e a matéria, que é o nosso corpo. Então, o que vibra dentro de nós mesmo é o espírito. Ele vibra, passa por essa dupla face que é o perispírito e chega no corpo. E dali ele ganha um espaço. E nós estamos o tempo inteiro vibrando com essas cargas, ou positiva ou negativa, como é a tomada da nossa casa. E assim que você emite essa vibração, ela ganha um espaço e você não sabe aonde ela vai parar. E quando nós temos sentimentos ruins, sentimentos condizentes com a nossa estatura evolutiva, nós estamos muito no começo da nossa evolução espiritual e moral. Nós emitimos essas ondas negativas de raiva, de ódio, de antipatia, de nojo, de desprezo. Isso ganha um espaço e bate naquele espírito, naquela coisa pela qual nós interessamos todos esses sentimentos negativos. E isso vai bater lá, vai se potencializar e vai voltar para nós muito mais forte. E dentro desse contexto, o ódio, ele, além dele ser essa carga negativa enorme, quando você sente ódio por alguém ou por alguma coisa, ele vai bater lá e vai voltar e vai encalacrar dentro do seu organismo, dentro do seu espírito, e vai desequilibrar todas as funções energéticas que você tem. Você vai passar a ter uma infinidade de problemas físicos que antes você não tinha. Você vai começar a ter dor de estômago, você vai ter problemas no coração. Isso, gente, não é tudo científico. Se vocês fizerem uma pesquisa através da internet, nos livros, vocês vão ver que os cientistas chegaram a essa conclusão, de que os sentimentos negativos encurtam a nossa vida e torna ela muito mais difícil, torna ela muito mais penosa, porque fica tudo dentro de nós, fervilhando, borbulhando, desequilibrando tudo. E nós passamos a ter muitos problemas de ordem física e de ordem emocional e, mais ainda, de ordem espiritual. Por quê? Porque o ódio, ele liga nós muito mais do que o amor, por incrível que pareça. Aquele a quem você odeia, você está sempre querendo saber a notícia dele.
Você está sempre querendo saber a notícia dele para saber se ele está indo mal na vida. Se ele foi alcançado por uma doença, se ele montou uma loja, se ele já quebrou, se a mulher dele abandonou ele, se o marido foi embora e deixou ela com os filhos. Nós estamos sempre torcendo, sempre querendo saber, sempre querendo estar próximo para saborear a infelicidade daquela pessoa que nós odiamos. Então, nós estamos cada vez mais ligados às pessoas que nós odiamos. E para que esse desligamento aconteça, mesmo depois do desencarne dessa vida, nós estaremos ligados no plano espiritual e teremos que voltar aqui até conseguirmos soltar esses laços criados através do ódio. E nós, no grau evolutivo que nós temos uma facilidade enorme para odiarmos. E mas o que é o ódio? O ódio é eu sentir aversão a alguém que me fez algum mal, que eu acho que me fez algum mal. Seria isso? Seria só isso? Se você tivesse conceitual mal, como é que você chama? Vamos? Vera. Ô, Vera, me fala uma coisa. Se alguém te perguntasse o que é o ódio, como é que a senhora explicaria? Já não sei. Não sabe conceituar? Uma mágoa. Uma mágoa? Uma mágoa? Tá. Que cresce. O ódio para você é uma mágoa? Sim. É isso? Como é que você chama? Em Natália. Eu acho que a gente já se relaciona com o mal. Com o mal? Com o mal. Como assim? Tipo assim, você não compreende a pessoa. Aí você já pega a raiva dela. Você já vira um ódio por não ter um certo entendimento. Um certo entendimento. Porque ela quer. Faz, né? Você fez do mesmo jeito? Eu acho que o ódio, talvez ele seja até assim, um orgulho, né, disfarçado. Porque quando você é ofendido, você não suporta aquilo. Você quer, né? Certo. Entendi. Os ódios que eu senti foi porque não me amaram. Não te amaram? Então seria, vamos transformar isso. Falta de amor. Porque alguém não te fez o bem ou te fez o mal. Aí você. Alguém que tinha que me amar. E não o amou. Aí você. E me odiou, aí eu reverti esse ódio também. Você reverberou esse ódio. Como é que chama a moça lá? Isso. Vamos? Ei, Ivan, o que você acha? Você conceituar ódio? Falta de amor, falta de fé, de acreditar em Deus, nos ensinamentos de Jesus. Entendeu? E é difícil. Falta de caridade, falta de caridade, Falta de caridade. Olha, compaixão. Observem que a maioria de vocês tem uma tendência a entender o seguinte: eu tenho ódio de alguém que me fez alguma coisa ou deixou de fazer, como no caso da moça ali, alguém que não me amou, então eu retribuo isso com ódio. Mas, se fosse isso, se houvesse um motivo para que nós tivéssemos ódio, como que se explica? Como que se explica? Alguém sai de casa para ir assistir uma partida de futebol com o filho. Chega lá, agride outra pessoa que nunca viu. Às vezes até mata, simplesmente porque ele está torcendo para o time contrário. Você odeia uma pessoa que você nunca viu, que não te fez absolutamente nada. não viu nessa vida. Nós temos esse entendimento espírita, né? Para se ver aqui,
o ódio ele nasce muitas vezes do nada. Muitas vezes ele nasce do nada, aparentemente do nada, como ela nem lembrou, mas aparentemente do nada, pela facilidade que nós temos de odiar. Pela facilidade que nós temos de odiar. Nós odiamos simplesmente aquele que pensa de alguma forma contrária ao que nós pensamos, que gosta de coisas que nós não gostamos. Hoje eu estava fazendo audiência o dia inteiro, e não sei se é uma construção, eu acho que é uma casa do lado da sala de audiência, eu acho que é uma casa. E eu cheguei lá 1h, terminei a audiência, as audiências até 5h30 mais ou menos. O tempo inteiro, a pessoa ligada no radinho, tocando as músicas lá, sertaneja brega, aquilo foi me dando um ódio, sabe? Preparando a palestra. Por pouco eu falei, ó, dá um tempo, filho. Fui lá bater, ó, ou você vai desligar isso aí, ou eu vou quebrar essa porcaria. Não fiz, lógico que não fiz isso. Mas como que nós não podemos brincar com o ódio? Como que ele se alimenta como um monstrinho e numa hora ele te engole? Foi o caso do vizinho. Começa muitas vezes. Você lembra aquele caso do vizinho? Que o cara começou a brigar com o vizinho, foi lá e o rapaz pegou, abriu o apartamento e deu um tiro nele? Sim. Por causa de uma briga de vizinho. Um desembargador conhecido meu, começou com um desentendimento entre vizinhos lá, e foi lá tirar satisfação, porque eu estava fazendo barulho, aí ele cutucava a laje, muito comum isso com quem mora em prédio, né? Para ver se parava, não parava, ele foi lá tirar satisfação, e aí, enfim, o senhor da casa fez sua cara mesmo, matou ele, um menino de 20 e poucos anos. Mas é assim mesmo, é assim mesmo. Antes de vir para cá, entrei em contato com um amigo meu, falar um negócio de um problema que eu estou tendo com um carro. Ele falou assim: eu não posso falar com você agora. Eu falei, por quê? Um amigo meu, delegado de polícia, discutiu no trânsito agora e acabou de matar um rapaz aqui. Eu estou aqui, sabe? Então, assim, a raiva, o ódio, ele surge absolutamente do nada. Ele explode na raiva. E quando você vê, sai o controle. Nós temos que nos preocupar com isso, não alimentarmos o ódio, tentar combater de tempo em tempo, para o nosso bem e para o bem daquele a quem nós odiamos, ou aquilo a quem nós odiamos. Porque se nós nos deixar levar pelo ódio, nós estamos sendo mais medíocre que aquele a quem nós odiamos. É o que diz aqui o Espírito de Fé, um trecho pequenininho, mas muito bonito. Ele diz: olha, amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Lógico, isso aqui ele diz o lógico. Não é possível você ser feliz se você não amar. Tomai sobretudo a peito amar que vos inspiram indiferença, ódio ou desprezo. Às vezes eu nem odeio, mas para mim é como se não existisse. Faço aquela situação do mau samaritano, né? Ele havia sido assaltado, todo machucado, e um passou de largo, passou distância. Eu não me preocupo em absolutamente nada com a sorte de determinada coisa, determinado objeto, determinada pessoa, determinado animal, às vezes, né? Um profundo desprezo pela sorte daquilo ali. Eu estou também, ele, Fera, não coloca isso na mesma linha do ódio. E aí ele cita, evidentemente, o modelo que é Jesus Cristo. Jesus Cristo. Porque pensem na situação de Cristo. Pensem na situação de Cristo. Olha, eu vou fazer uma preparação aqui, segundo Emmanuel, de 4.000 anos, para diminuir a minha energia, para caber no invólucro carnal, para descer lá, para auxiliar esses cabeçudos, né? Para explicar para eles que eles têm que parar com as ofensas, com as agressões, com as torturas.
que não há outra salvação senão através do amor. Ele vem aqui com esse discurso, com essa missão, aí chega aqui, prendem ele, violentam ele, torturam, caluniam. E ele, ao invés de sentir um mínimo que se fosse de ódio, e todos nós que estávamos lá naquela oportunidade estaríamos literalmente lascados, não entendiam a nossa ignorância. Porque quando nós odiamos alguém ou alguma coisa, nós estamos passando um atestado de que nós somos ignorantes, de que nós não compreendemos ainda a lei de Cristo, que nós não entendemos ainda a mensagem de Jesus Cristo. É melhor não, eu sou realmente um ignorante. Se eu estou odiando, porque eu sou realmente um ignorante. Eu mereço estar nesse planeta de provas e expiações, que eu ainda não evoluí. Mas é muito bonito falar assim, isso. E na prática, como que nós fazemos na prática para sair da armadilha do ódio? Porque o ódio ele é uma armadilha. O ódio é uma armadilha. Por isso que quando eu faço audiências lá de separação, de divórcio, aí começa aquela lavação da pessoa, né? E um começa a falar, e um começa a ofender o outro, xingar, e aí o promotor às vezes pede, doutor, intervém na audiência, ou o advogado, né? Pede para ela ficar, esse é o momento. Tem muitas coisas aqui que um queria dizer para o outro, e nunca teve oportunidade, sabe? Porque se ele não falar, ele vai ficar com esse ódio nunca lacrado, aí é amargo. Aí é amargo. E a mágoa, ela é o ódio dentro de uma bolha escondida no seu peito. E é interessante que eu fico pensando assim. Quando eles vão falando, um xingando o outro, você vê que chega a minar sangue no olho, tanto ódio que realmente não tem. Aí eu fico pensando, interessante. E pensar que um dia esses dois dividiram os sonhos juntos, festejaram conquistas juntos, se amaram, falaram palavras de amor um para o outro, desejaram bem um para o outro, e hoje estão aqui. Se não houver uma intervenção, não voam no pescoço. Como é fácil você partir do amor, da simpatia, para o ódio, para a antipatia, para o nojo, para o desprezo. Sabe por que é? É muito fácil você passar do amor para o ódio. Primeiro porque Emmanuel diz o seguinte, olha, o ódio é simplesmente um amor adoecido. Os cientistas também dizem, a questão não é essa. A questão é que quando você está odiando e quando você está amando, você está usando a mesma área do cérebro. São dois sentimentos muito fortes. E que toda a ciência da nossa vida consiste em transformar um no outro. Mas o mal no bom, não ao contrário. Porque é fácil você odiar quem você outrora amava. Mas é difícil você amar quem outrora você odiava. Como fazer? Como nós podemos fazer para aquela vizinha, para aquela pessoa que não lhe amou, para transformar esse ódio, essa angústia em amor? Primeiro vem as palavras de Cristo, que eu acho que são as mais brilhantes de todas que ele disse. Todos os conselhos que ele disse, que ele deixou para nós, eu acho o mais fantástico. Se ele tivesse descido aqui e falado só isso, e voltasse para o plano espiritual, ele já teria deixado um legado inenarrável para todos nós. Quando ele disse, orai e vigiai. Porque se você prestar atenção que você está criando antipatia para a pessoa, que você está criando raiva para a pessoa, que você está começando a odiá-la, e você só consegue fazer isso se você vigiar, e você orar,
não só a seu favor, como a favor da pessoa. Ou seja, você vai começar a combater essa vibração negativa que eu disse no início, com vibrações positivas. Você vai conseguir reverter esse processo. Você vai conseguir haver qualidades na pessoa. Porque qual é o problema quando nós odiamos alguém? Nós começamos a ver só os defeitos que ela possui. Só os defeitos, só os tomos que ela toma. Nós não criamos nenhuma empatia. Nenhuma empatia. Ah, ela fez isso comigo porque ela não vale nada. Ela nunca valeu nada. Porque é por isso que ninguém gosta dela. E eu sempre estou certo na minha concepção. Eu sempre estou certo naquilo que eu penso. E o objeto do meu ódio está sempre errado. E aí eu deixo isso contaminar o meu espírito. Eu deixo isso contaminar a minha vida, o meu corpo. É vibração. Toma água. Coligação. Então, Pedro continua nos falando. Ele fala com o Cristo e diz: ele amou até dar o sangue e a vida pelo amor. Penoso vós é o sacrifício de amar os que o traem e os perseguem. Então, é fácil amar aquelas pessoas que vêm para nossa, mas como você está bonito, né? Nossa, mas como você é boa pessoa, nossa, mas como você brilha. Esse tipo de pessoa é muito fácil de amar, porque nos agrada, é agradável. Mas aquele que vem e aponta algum defeito em nós, a primeira coisa que nós pensamos é que ela está errada. Que ela está errada. A avaliação dela a meu respeito é errada. E essa pessoa não vai prestar para nós, não vai servir para nós mais. Nós não queremos saber se ela tem alguma razão naquele defeito que ela está nos apontando, naquilo que ela está nos indicando de negativo. Eu estava, tempos atrás, ouvindo uma palestra, um pastor, uma igreja presbiteriana. Eu gosto muito de eu que palestra para pastores, padres, né? Acho interessante você. A gente tem muito a aprender com eles também. O Espírito não pode achar que ele é o dono do conhecimento. E ele estava explicando por que os judeus é um povo danado. É um povo que, em 1945, na Segunda Guerra Mundial, mataram-se 10 milhões de judeus. Acabaram praticamente com a raça judia. Passaram 40, 50 anos, eles já tinham a mesma quantidade e num país dos mais poderosos do mundo, que é Israel. Então é um povo diferente, né? Diferente. Os judeus nos ensinam o Espiritismo através lá do livro A Caminho da Luz. Que são exilados de capela, que eles vieram com a obrigação, né, vieram com a missão de falar que existe só um Deus, que Deus é um, porque antes dele era o politeísmo, eram vários deuses. E eles, por que os judeus, tudo que eles fazem, eles prosperam, eles são ricos, eles estão sempre bem,
E eles foram a vida inteira perseguidos. É porque eles seguem 5 mandamentos que está no livro de Provérbios, do Velho Testamento, e um deles eu guardei muito, que é exatamente isso. O judeu, se você chegar e apontar um defeito nele, ele vai te agradecer. Ele vai te agradecer. Se você tiver com a sua loja e falar assim, olha, mas que cor feia essa parede, hein? Isso aqui está horrível. Ele fala, nossa, muito obrigado. Você sabe? E se ele chegar à conclusão que ele está certo, ele vai pintar a parede. Você chega olha, você é muito avarento, você é muito isso. Para os judeus, ele vai falar assim, não, eu devo ser mesmo. Eu vou ouvir quem está me falando. Nós, não judeus, somos totalmente diferentes. Ai de alguém que chegar lá e falar assim, vou pegar o meu exemplo. Nossa, mas que sequência horrível, que porcaria que o senhor fez aqui. Eu vou querer voar com esse pescoço advogado. E nós somos assim no dia a dia. Você recebe alguém em casa e você serve um café para ela e ela fala, nossa, café é ruim. Você nunca mais vai oferecer café para ela. Aliás, você nunca mais vai querer levar na sua casa. Esse tipo de gente que é muito difícil da gente amar. É aquele que nos causa mal, é aquele que nos indica defeito, e esses é o que efetivamente nós precisamos desenvolver um processo para amá-los. Penoso é o sacrifício de amar aquele que nos ultraja e nos persegue. Mas precisamente esse sacrifício é o que nos torna superiores a ele. Se os odiasse como vos odeio, não valerei mais do que eles. Então, quando alguém me ofende, me prejudica, enfim, eu tenho ódio dele por algum motivo, que pode ser sem motivo, como nós vimos, por algum motivo, se eu odiar e não o perdoar, não o amar, eu estou me tornando inferior a ele. Por quê? Porque a virtude do amor é uma virtude do sábio. E quando você ama aquele que te prejudicou, aquele que te ofendeu, mostra que você está evoluindo. Mostra que você está evoluindo. Como aconteceu com Paulo, né, Rô? Que perseguia os cristãos. Paulo, a palestra anterior, eu sou Paulo, falei, eu fiz umas palestras, eu sou assim, eu sou meio encantado com o espírito de Paulo Tarso, né? Então eu já li os livros que tem sobre ele, Paulo escreve, né? Então, assim, o Paulo, ele representa cada um de nós, a vida de cada um de nós. Ele veio, nós, espíritos, sabemos que ele veio com uma missão. Ele não veio aqui para perseguir ninguém, ele não veio aqui para perseguir cristão, ele não veio aqui para torturar cristão, ele não veio aqui para atacar Jesus Cristo, não. Quando ele encarnou, ele tinha participado de uma reunião no plano espiritual e tudo é planejado. No plano espiritual não tem, pode até não dar certo, mas existe um planejamento. Não dá certo às vezes por quê? Não dá certo por causa do livre-arbítrio. Mas antes dele encarnar, ele e os outros que encarnam junto com ele, como Abigail, como Estevão, como Barnabé, como Lucas, eles devem ter feito uma reunião. Olha, nós vamos levar agora, o mestre vai levar a boa nova, que é Cristo, e assim que ele retornar para o plano espiritual, nós prosseguimos. Porque ninguém encarna para praticar o mal. E fatalmente ele não encarnou para matar gente, como ele fez com Estevão, para apedrejar, nada disso. Mas ele se deixou seduzir pelo poder, pela beleza, principalmente pelo poder. Se no dia de amanhã, no dia de amanhã, quando nós retornarmos para o plano espiritual, provavelmente nós teremos que voltar aqui, né? Nós temos muita coisa para aprender, para praticar, né? Nós vamos ter que voltar. A verdade é essa. E pode ser que seja apresentado
alguma coisa para te submeter à prova. Olha, você vai muito bonito. Você vai muito bonito. Para ver como é que você convive com a beleza. Ó, você vai ser muito rico. Para ver como que você convive com o dinheiro. Se você vai praticar caridade, se você vai nadar no dinheiro como tio Patinhas. E tem a terceira possibilidade, que é, olha, você vai voltar com o poder. Se me for oferecida essa escolha, eu quero voltar bonito de novo. Mas eu não quero voltar com o poder. O poder, ele derruba qualquer um. Porque o poder, ele mexe no pior que nós temos, que é o orgulho. Não sei se vocês já ouviram a história de Santo Antão. Inclusive, alguns espíritas, boa parte dos espíritas, fala que foi uma das encarnações de Chico Xavier. Chico Xavier é esse Santo Antão. E eu acho que tem uma certa lógica, porque o Chico entendeu o que Santo Antão não conseguiu entender. Santo Antão era muito rico, tinha umas irmãs, então os pais dele faleceram e deixou para ele uma fortuna enorme. E ele se converteu a Cristo. Pegou todo o dinheiro dele, separou a parte das irmãs, para que as irmãs estudassem, tivessem a vida dela. O resto ele pegou e converteu em doação, né, os pobres, e foi morar no cemitério. Sem nada, morava na tumba do cemitério. E aí? Aí isso já é da tradição católica. De que o diabo foi incomodado. O diabo foi incomodado. Não é possível. Até ontem ele frequentava festa, era uma moderna, agora está aí. Né? Vendeu tudo que tinha, deu tudo para os outros e mora aí. Não. Começou a tentar se envolver. Então tinha hora que ele acordava, ele jejuava muito, não tinha o que comer, então sempre com fome. Tinha hora que ele acordava e estava na frente dele, assim, aquele banquete enorme, né? Para ver se ele comia e tal. E ele orava, e de repente sumiu. Outra hora, ele acordava de noite, sendo roçado por várias mulheres nuas, lindíssimas, né? E ele orava, e essas mulheres desapareciam. E o diabo, mas não é possível que esse Santo Antão não vai cair em tentação. Outra hora, pegou ele, vários demônios, levou ele até bateram nele, levaram ele até lá em cima, soltaram ele de lá para ver se ele. E aí ele na queda foi orando, os anjos apararam ele, né, para não se esborrachar no chão. Aí o diabo perdeu a paciência. O diabo chegou e falou: olha, o negócio é o seguinte, ele morreu, faz 80 e tantos anos que eu estou aqui, perdi meu tempo com você, já fiz de tudo, nada resolveu, já fiz de tudo, e você está aí. Olha, pela primeira vez encontrei alguém que me venceu. Meus parabéns, estou indo. Quando ele olhou os passos, Santo Antão olhou, ajoelhou e falou: graças a Deus, eu sou bom mesmo, eu venci. O diabo falou: sabia que você ia cair. Olha o seu orgulho, olha a sua vaidade. Por que eu acho que tem uma certa lógica que seria realmente Chico Xavier? Porque Chico Xavier foi roçado o tempo inteiro por tudo isso aí, por fama. Se ele tivesse cobrado os direitos autorais dele, dos livros que ele, 550 livros que ele psicografou, ele seria o mais rico do Brasil, um dos mais ricos do mundo. Ele tinha muito poder, as pessoas, todo mundo queria se entrevistar com ele, e ele desencarnou na sua caminha, com apenas a moça que o ajudava, naquela humildade. Então tem um certo sentido. Por que eu digo isso? Porque o apóstolo Paulo também se entregou ao poder. E aí ele começou a fazer tudo contrário ao que ele havia planejado. Ele começou a perseguir, ele começou a torturar, até que ele encontrou com Cristo no caminho para Damasco. E quando ele encontra com Cristo, talvez seja assim, simbolicamente, o maior momento do ser humano sobre a terra. Ele nos ensina, esse momento nos ensina que
imediatamente reconhecer o propósito pelo qual nós estamos aqui. Porque quando foi para nós descermos aqui e reencarnarmos, nós também tivemos uma reunião dessa. Olha, seguinte, você vai reencarnar, sua mãe vai ser fulano, seu pai vai ser ciclano, você vai ter tal irmão, tal. E a sua missão é o seguinte: você vai cuidar daquela pessoa e você também vai fazer isso. Tudo bem? É isso? Você dá conta? Eu dou conta. Pode me mandar que eu dou conta. Aí chega aqui por circunstâncias várias e pelo meu livre-arbítrio, que nem Deus interfere no meu livre-arbítrio, eu desvio do caminho. Mas em determinado momento da minha vida, eu vou encontrar com Cristo. Simbolicamente, eu vou encontrar. Vai acontecer alguma coisa que eu vou falar: puxa, não foi para isso que eu vim aqui. Eu não vim aqui para odiar ninguém. Eu não vim aqui para perseguir ninguém. Eu não vim aqui para falar mal de ninguém. Eu não vim aqui para pré-julgar ninguém. Eu vim aqui para evoluir, para sair melhor do que eu cheguei. E Paulo, por que eu admiro Paulo? Porque ele não questionou. Assim que ele caiu do cavalo cego, ele simplesmente disse: quem és? Quem é o Senhor? Eu sou Cristo a quem me persegue. Ele poderia falar assim: eu estou enxergando coisa. Faz 3 dias que eu estou no deserto, de sol quente. Que Cristo, nada. Eu estou tendo uma alucinação. Não, ele falou assim: o que o Senhor quer que eu faça? Então eu acho simbolicamente o momento da vida de cada um. Acontecem coisas na nossa vida que, ao invés de nós olharmos aquilo lá sob o prisma da positividade, não, aquilo que aconteceu para que eu melhorasse, para que eu tivesse um chacoalhão, para que eu efetivamente repensasse a minha vida, para o sentido para a minha vida. Numa próxima oportunidade, se eu for convidado, evidentemente, e que o tema for livre aqui nessa casa, eu quero falar sobre um sentido para a vida. Foi uma das primeiras palestras que eu fiz, quando eu comecei a palestra, e eu acho assim magnífico. O que nos move na nossa vida? Por que eu levanto de manhã e quero chegar à tarde vivo? O que me mantém vivo? O que me mantém com esperança? Porque a partir do momento em que eu não dei um sentido para a minha vida, eu vou querer partir daqui, eu vou querer o suicídio, vou querer morrer, vou começar a pedir a Deus para me levar antes de tempo. Em determinado momento da nossa vida, nós entendemos o motivo pelo qual nós estamos aqui, mas é objeto de uma outra palestra aqui. Eu ainda quero ter a oportunidade de conversar sobre esse tema. Mas voltando à questão do ódio, o importante é não alimentar o ódio, não deixar de coisinhas simples, coisas que você pode deixar para lá. Eu tenho um filho, meu filho mais velho, que ele tem uma frase fantástica. Você começa a discutir com ele, a primeira coisa que ele fala: você tem razão. Você não tem mais o que falar com ele. Você começa a brigar com ele, a pessoa fala assim: não, você tem razão. Acabou. Dali você não passa. Dali você não passa. Já tem um homem que é diferente. Ninguém é igual ao outro. O outro já quer discutir. E já não sei o quê. Ele quer provar que ele está certo, que ele está errado, que você está errado. Então nós precisamos cultivar isso. Entender o momento pelo qual a pessoa está passando. Não alimenta. Eu já vi verdadeiras tragédias nessa vida minha, como operador do direito, como delegado de polícia de fundo, juiz de direito. Começou de bobagem, você não imagina. Quando eu trabalhava em Federado, eu comecei na carreira como delegado de polícia, 2 famílias se mataram por causa de um pato. Um pato saiu de uma casa, voou para outra. Ao invés do cara daquela pegar e simplesmente levar o pato de volta, não catou o pato e deu uma podolzada na cabeça do pato, matou o pato. Aquela família veio lá tirar satisfação e já, que esse podão dele já morreu 2, 3. E nós estamos muito assim, muito sensíveis, muito melindrosos, muito
muito vulneráveis. Mas se nós estamos, todo mundo está. Todo mundo está. Todo mundo está passando por dificuldade. Nós enfrentamos aí 2 anos de pandemia, ainda não saímos completamente dela, com todos os problemas que ela causou, e ainda causa até hoje. Quer dizer, todo mundo está com uma pequena neurose na cabeça. Então está todo mundo vulnerável. Qualquer coisa nós começamos a chorar. Eu vejo isso lá no meu dia a dia de trabalho. Qualquer coisinha a pessoa começa a chorar. Por quê? Porque todos nós estamos passando por esse momento difícil que é a transição planetária, do mundo de prova e expiação para o mundo de regeneração. Então nós temos que entender isso. Nós temos que entender isso. Não começarmos desavença por coisas banais, por coisas, sabe, irrelevantes, que não vai te levar a nada, a não ser o desenvolvimento desse ódio, dessa raiva e desse ódio reprimido que fica dentro do nosso peito, que é a mágoa. A mágoa é uma coisa, a mágoa te sufoca, que você acorda assim, daquele aperto no peito, que você não sabe como que você tira aquilo de lá. Por isso que eu falo que é uma armadilha. Por isso que eu autorizo lá, não falar, para poder colocar um pouco disso para fora. Colocar um pouco disso para fora. E essa mágoa, que é esse ódio potencializado, muitas vezes começou com bobagem. Começou com desavença, uma palavra que a pessoa te disse atravessada. Eu tenho palavras que me foram ditas quando eu tinha 11, 12, 13 anos, às vezes por um professor na escola ou um colega, que até hoje eu lembro disso. Até hoje eu lembro da frase, exatamente como ela foi dita, que me angustiou, me deixou triste. Então nós precisamos exercitar o que Cristo disse, vigiar e orar. Sabemos o que nós falamos, porque aquilo que nós falamos, na maioria das vezes, não tem volta. Você pode não, me desculpa, não é isso que eu queria dizer, mas você já disse. E aquilo já é o suficiente para a pessoa já começar a criar dentro dela o germe do ódio. Então, nós temos que saber quando conversar com as pessoas, entender mesmo que nós estamos vivendo em momentos difíceis, em momentos de tristeza, de aperto, de vulnerabilidade. Se nós estamos nervosos, se nós estamos melindrosos, né? Todos estamos. Então não podemos dar sopa para o azar. Ao invés de alguém te ofendeu, alguém te distratou, como no caso da irmã, alguém não deu o amor que você esperava que ela desse, faça uma oração. Aí vem a segunda parte do conselho de Cristo: vigiar e orar. Faça uma oração. Você vai levantar daquela oração muito mais leve, com muito mais força. Por quê? Porque você vibrou positivamente, com muito mais força para enfrentar a dificuldade. E você pode voltar a conversar com aquela mesma pessoa. Você vai ver que a sua conversa vai ser outra, o seu entendimento vai ser outro, os seus argumentos vão ser outros. Por isso que é importante nós estarmos sempre atentos. Agradeço a todos, né, pela vinda. Espero ter contribuído com alguma coisa, né, para a vida de cada um de vocês, inclusive a minha também, né? Passa aqui contigo. A Cintiana vai fazer a tese pra gente. Encerra, que aparece.